Esses daqui foram os 25 livros que eu li em 2024. Quem me perguntou quais foram, vamos falar sobre todos eles hoje. Então, vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Igor, sou conhecido como @café com Igor em todas as outras redes sociais. E ao longo de 2024 eu consegui ler aí o maior número de livros lidos até hoje na minha vida, 25 livros. Tem algumas estratégias que eu usei para conseguir ler tanta coisa, mas eu vou explicar isso para vocês e vou dar umas dicas também. Vou começar aqui, eu categorizei eles mais ou menos, e eu vou começar dando a melhor dica para vocês. Não, vou deixar a melhor dica para o final. Vou guardar aqui para o lado. Vou começar, gente, falando dos devocionais que eu fiz em 2024, tá? Uma dica, já começando. Todos esses aqui são devocionais. Se você pega devocionais setorizados, você consegue fazer vários ao longo do ano. Porque normalmente um devocional ou ele vai ser de um ano, ou ele vai ser de 3 meses, ou ele vai ser de 40 dias. É sempre assim, 90 dias, 40 dias ou um ano. O que você pode fazer? Faz vários devocionais ao longo do ano, te ajuda a manter constância. Parece que não, mas 1, 2 páginas lidas por dia faz uma diferença muito grande na sua vida. E entrando nesse assunto de devocional, eu preciso falar do devocional do Rick Warren, que é esse daqui, Uma Vida de Propósito, Uma Vida com Propósito. Esse devocional, como você pode ver, ele tem 40 dias. Só que ele tem 400 páginas aproximadamente. São 432 páginas. Por que eu gosto muito dele? Porque ele está cheio de marcação. Primeiro que ele é o melhor devocional que eu já fiz até hoje. Então fica aí a minha recomendação para você. Aqui embaixo no vídeo vai ter um link para você comprar ele com 30% de desconto diretamente no site da Vida, que eu consegui para vocês. Segundo, ele é muito bonito. Ó, capa dura, muito bonito mesmo. Gosto muito dele. Terceiro, cada mensagem vai ter aproximadamente 3 a 4 páginas para você ler. Isso é muito bom. Muito bom. E o autor ele faz com você uma jornada muito completa ao longo de 42 dias em direção ao propósito de Deus na sua vida. Então ele faz você entender. Eu descobri mais claramente o meu lendo esse livro aqui. Muito bom, então ele foi o último devocional que eu fiz no ano, eu acabei ele em dezembro e recomendo muito para vocês, tá? Segundo devocional feito, que eu também recomendo muito, isso aqui é para qualquer idade. Esse daqui que eu vou te mostrar agora é principalmente para quem é mais jovem, tá? Que é o devocional da Dose Bíblica. É da editora Sancto, não tenho cupom para vocês, infelizmente. Ele é um devocional muito estiloso. Olha a capa dele, que bonita. Muito legal, né? Esse devocional aqui, ele é muito completo. Ele é inspirado nos livros de Lucas e João. Então você vai ler ele, é um devocional de 3 meses, são 90 mensagens. E ao longo da leitura das mensagens, você também vai ler todo o livro de João e todo o livro de Lucas. Então, em 3 meses, além de ler João e Lucas, você ainda tem os devocionais diários. Vale lembrar que é da equipe da Dose Bíblica, em parceria com a Sancto. Dose Bíblica é um perfil muito conhecido, muito famoso, justamente por esses materiais cristãos. E ele traz um devocional mais ou menos assim, muito completo, muito legal. Eu gosto muito dele. Tem esse aqui que é a capa masculina, e tem ele, capa do jardim, que é a mesma mensagem, só muda a capa, que é a Eva caminhando pelo jardim com um vestido branco muito bonito, que é uma capa voltada para mulher, tá? Terceiro, na verdade. Outro devocional também da Sancto. Vocês vão ver muita coisa da Sancto aqui. Gosto muito deles. Tudo que eles fazem é capa dura. Então, isso me ganha muito, se não perceber. Muitos dos livros são capa dura. Esse devocional é muito legal. É um lançamento deles também. Lançamento assim, não é tão lançamento, mas era lançamento de 2024, que é Orando os Nomes de Deus. Esse livro ele é muito legal. Ele traz para você, primeiro que a capa também é maravilhosa. As capas dele todos são assim, se completam, muito bonito. Ele vai trazer para você 77 nomes de Deus. Olha só. E aí aqui, por exemplo, vai trazer pra gente o Yahshua Shalom, que é o Senhor da Paz. Por exemplo, Elcana, Deus zeloso. Ó, ele vai trazer todos os nomes de Deus que já apareceram na Bíblia. E eu acho isso muito bom. Deixa eu ver se tem aqui um sumário. Ó, Deus, o Deus que me vê, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Deus proverá, Yahvé, Elohim, Shaddai, Adonai. Entendeu? Então vai ter aqui, primeiro, ela fala o significado do nome, aonde é usado, o que quer dizer, quem usou e quem nomeou Deus assim. Se você sabe, mas nós não sabemos o nome de Deus. Ele se manifestou de várias formas diferentes na Bíblia. Então fica aí mais uma indicação. Também foi lido ano passado. Mais um da Sancto, que é um que me surpreendeu, é um devocional trimestral, tem volume 1 e volume 2, devocional dos clássicos. Esse aqui é o volume 1, volume 2 eu vou fazer esse ano, 2025. São 3 meses de mensagens. É um devocional muito legal. As mensagens que ele traz, na verdade, são reflexões bíblicas com comentários de alguém que foi relevante para o cristianismo. Lembrando que não faz distinção entre catolicismo ou então protestantismo, o que faz sentido pro cristianismo. Todos são cristãos. Então vai trazer, por exemplo, uma frase do John Flavel no dia 3, que é uma das primeiras mensagens, sobre guardar o coração. E eu fiz muitas anotações em todos os dias de devocional. Isso daqui também foi bem legal. Então tá aí mais um, tem Spurgeon, Maria Teresa d'Ávila, vai ter John Knox, enfim. Tem Martinho Lutero, tem. Esse daqui, gosto muito também. Volume 2 tem uma capa azul, muito legal. A capa não completa, mas é lindo. Gosto muito desse. Mais um da Sancto que foi muito legal, foi um lançamento mesmo, que eles lançaram para dezembro, que é um devocional de Natal. Isso aqui eu achei incrível. Ninguém vai me dizer o contrário. Eu achei isso aqui muito legal, gente. Uma jornada para o Natal. 31 devocionais para celebrar o nascimento de Jesus. É um devocional que ele tem muito estilizado, muitas imagens, muitas descobertas, que eu gostei bastante, porque ele trouxe literalmente uma preparação, olha que lindo, uma preparação para o Natal.
Então você tem 31 mensagens que vão aquecendo o seu coração, preparando o seu coração para viver o Natal. Eu fiz esse devocional em novembro. Então quando eu cheguei em dezembro, eu estava com isso aqui fresco na mente ainda. Mas você pode fazer em dezembro. Dei de presente a um amigo que acabou de se converter, ele gostou muito e ele fez em dezembro. Então fica aí a indicação para o seu final de 2025. Talvez a Sancto faça outro até lá, não sei, mas gostei muito. E por último, um planner, que é esse daqui. Eu coloquei ele na conta porque ele tem um fluxo de leitura da Bíblia, e ele tem, além disso tudo, muita folha para fazer a anotação, tem um monte de coisa rabiscada, você pode ver, mas ele vai trazer aqui temas. Olha só, por exemplo, ó, aqui ele trouxe o tema que, por exemplo, foi amor. Aí ele te dá uma referência bíblica de 31 mensagens para você ler no dia. Então, assim, foi um devocional também que me fez refletir sobre motivo de oração, motivo de gratidão e um tema por mês ao longo do ano. Então teve amor, Bíblia, gratidão, felicidade, esperança, amizade, oração, comunhão, finanças, sabedoria, prosperidade. Eu já falei gratidão. Então assim, foi muito legal. E é um planner, vai ter coisa para você colocar a lista de tarefas e organizar a sua vida. Muito legal. E também é da Editora Sancto. E agora o último, que não é bem um devocional, não é da Sancto, mas a capa é dura, é linda, é da Mundo Cristão. É esse livro aqui, Jesus, o Livro. Esse aqui é um lançamento do mais ou menos do meio do ano passado. É tipo uma Bíblia, mas não é bem uma Bíblia, calma que eu já vou te explicar. Na tradução NVT, nova versão transformadora. E basicamente o que é uma edição muito bonita de todos os evangelhos que trazem a história de Jesus. Então você vai ter aqui, por exemplo, ó, as páginas têm essas artes que são muito bonitas. Quando você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que todos eles às vezes relatam a mesma coisa. Estou tentando achar alguma página aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma página bem marcada, essa aqui, por exemplo, ó. Não é um livro, bem um livro, mas é um compilado de informações sobre Jesus, desde o nascimento até a crucificação e reaparição. O que é legal dessa edição? Você vai pegar, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles contam as mesmas histórias de Jesus. Às vezes você se perde, você fala, cara, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois? Isso se dá porque dentro da Bíblia, cada um dos apóstolos, dos discípulos, enxergaram a situação de uma forma diferente. E cada um ficou responsável por pregar as boas novas de Deus, de Cristo, para um povo específico. Então cada evangelho é escrito de uma forma específica para ser pregada a um povo específico. Por isso que ele é tão diferente, ao mesmo tempo é tão igual. Que a ideia principal, a big idea, o core da mensagem é o mesmo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Tendo como base esse pensamento, eles compilaram a história de Jesus aqui dentro. Então é um livro que você vai pegar, e aqui dentro tem Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo somente as partes de Jesus. Então vai ter Jesus andando, Jesus caminhando, Jesus operando milagres organizados em ordem, porque é a história de Jesus em ordem cronológica. Muito legal. Só de Jesus. Termina lá em Atos, depois que ele já apareceu para Paulo e as coisas resolveram. Agora eu vou pegar o único livro não envolvido com o mundo cristão, mas que eu não posso deixar de recomendar, que eu gostei muito de ter lido, que eu terminei no ano passado, no início do ano. Foi a primeira leitura do ano, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu comecei esse livro em 2023 e acabei em 2024. Cara, assim, você pode ver a quantidade de marcação que tem aqui em cima, olha só, você consegue ver aí, ó. Tem muita marcação. Esse livro é muito bom. O Dale Carnegie, ele é um autor excepcional. E ele trouxe muitas estratégias que eu já tinha aprendido com outros livros, como, por exemplo, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Só que um não desmente o outro, um complementa o outro. Então fica de recomendação para você, como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bom também no meio cristão, saber conversar, saber dialogar, como abordar alguém, como dar um feedback, como fazer uma correção. Ele ensina todas essas coisas aqui. Tem uma coisa muito legal nesse livro que chama Princípio do Hambúrguer, que ele fala que quando você vai criticar alguém, primeiro faça 2 elogios. Parte de cima do hambúrguer, parte de baixo, a crítica, o recheio. Então ele fala sobre isso aqui. Se não é ele, é o Nicholas Buffman, não vou lembrar agora. Mas é muito legal, vale muito a leitura. Agora eu vou entrar em um outro âmbito que não são devocionais, são livros cristãos por um todo. Eu li muitos, tá? Ó, a gente tem aqui ó, as 2 categorias. E todos eles, assim, cada um teve um impacto diferente na minha vida. Eu vou compartilhar isso com vocês agora. Os devocionais eu fiz um overview geral para você poder comprar e ter a sua experiência também. Mas esses livros, eles mudaram minha vida. Eu vou compartilhar isso com você agora. Você pode perceber que nenhum desses livros é muito grosso. Isso é um dos segredos para ler muito no ano. Você não precisa ler um livro de 300 páginas por mês. Às vezes um livro de 150, 160 páginas já vai te entender muito bem. O importante é o conhecimento que você adquire e mais importante do que o conhecimento é a constância para a construção de um hábito. Porque para você manter o hábito de leitura, você precisa iniciar o hábito. E iniciar o hábito com livros pequenos é essencial. Esse livro aqui do Augusto Nicodemos, nosso presbiteriano calvinista favorito, ele vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre oração. Esse ano eu vou ler sobre dinheiro, é igual esse, só que capa azul. Esse livro, ele abriu minha cabeça para muitas coisas, eu também tenho muitas anotações aqui, você pode ver nos meus post-its, né? Ele traz vários tipos de oração que existem na Bíblia. E aí ele instrui a gente sobre como conduzir tudo isso. Ele fala das orações de Davi, que pedia para Deus matar os inimigos. Ele fala das orações dos santos, que pediam para salvar os inimigos. Ele vai falar das nossas orações com gemidos inexprimíveis, que se faz necessário o Espírito Santo interceder por nós. E é muito legal. Eu gostei muito desse livro. Ele faz um resumão,
que é muito massa, com conceitos bíblicos. Não tem como você ler isso aqui e não ter base bíblica para responder o que é orar, né? O que é orar? Conversar com Deus. E ele te mostra todos os homens da Bíblia que conversaram com Deus pela base da oração. Então fica aí minha primeira indicação, também é da Mundo Cristão. Segundo livro, que eu não esperava muito, tá? Mas eu gostei muito dele, que é A História do Avivamento em Azusa. Esse livro aqui, ele abriu a minha cabeça. Porque quando a gente fala de avivamento, todo mundo que é crente quer, eu quero ser avivalista. Ainda mais se você for do movimento do Nunes, eu quero ser avivalista, não sei o quê. E que lindo, isso é muito bom. Só que você está disposto a pagar o preço do avivamento? Porque esse avivamento que aconteceu, não só no País de Gales, que ele relata um pouquinho aqui, mas principalmente na Rua Azusa, ele veio de uma entrega sacrificial de muitos anos pelo autor desse avivamento. Então ele vai tratar aqui dentro sobre como ele conduziu uma igreja, sobre como ele conduzia as reuniões de oração, sobre dias após dias se reunindo para orar com o pessoal, de ter largado o emprego, de ter quase que abandonado a família para focar em ministério, para focar em Deus e conseguir gerar isso, fazer as pessoas virem de todos os lados. O que está acontecendo lá na Rua Azusa? Começarem a entrar na igreja e o fogo descer sobre eles. Então, assim, é uma entrega absurda para que eles tenham uma colheita de avivamento absurda. Então também fica aí para ativar e aquecer a sua fé, como um avivalista ou não, a História do Avivamento em Azusa, que é publicada pela editora Impacto, não conheço essa editora, mas o autor é o Frank Bertelmann, não sei falar o nome dele, mas tá aí, recomendação. Continuando, eu fui no Moriá, não sei se você conhece o Moriá, o Ministério Restaurando Vidas, que é da pastora Ezenete, vinculado à Lagoinha, mas não tem muito, assim, é vinculado, é parceiro, mas não depende da Lagoinha. Eu sou da Lagoinha, se você não sabe, eu sou da Lagoinha da Barra Funda, aqui na capital de São Paulo, e lá no Moriá eu tive acesso a 2 ministrações que me destravaram espiritualmente. Uma delas foi sobre gatilhos e prisões emocionais, e outras foi sobre máscaras espirituais. E eu comprei os 2 livros que foram usados nessa ministração, porque foi um tempo que mudou completamente a minha vida. O primeiro livro é da pastora Débora Silva. Se você conhece a Ezenete Rodrigues e acha ela forte no manto, pegada dando fogo, você não conhece a irmã dela, meu amigo, pastora Débora, é um absurdo. Esse livro aqui, ele é da editora Toque do Saber, é uma editora deles. Você não consegue comprar em lugar nenhum, só no site deles. Então você entra lá no site do Moriá, né, que é a Instância Paraíso, vai ter uma lojinha lá dentro, você consegue comprar, acho que custou 30, 35 reais. É um livro muito rápido, que é basicamente removendo acúmulos emocionais. A pastora vai te ensinar como identificar os acúmulos emocionais e como removê-los. Mas além de ler o livro, eu recomendo muito que você faça parte do Moriá. Vá até o Moriá, vai mudar a tua vida. O segundo também aprendi lá, que é do Hernandes Dias Lopes, também calvinista, também presbiteriano, respeito muito ele, assim como respeito Augusto Nicodemos, que é Removendo Máscaras, esse livro aqui, ó. Esse você consegue comprar em qualquer lugar, porque é publicado pela editora Agnus. Então você acha isso aí em todo lugar, inclusive na Ebenezer, que eu vou deixar o link na descrição, que é parceira aqui do Café com Igor, tá? Viver na verdade é viver na luz. O que é viver sem máscara? Cara, Hernandes vai trazer aqui 7 máscaras muito fortes. Máscara, ó, as minhas anotações eram até com post-it, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu sou líder de uma célula, né, de um GC aqui, e eu acabo gerando palavras para as pessoas. E as palavras que eu gero em todos os encontros, eu fiz uma série falando cada semana sobre uma máscara. Foi um tempo muito poderoso. Máscara da hipocrisia, da falsa piedade, da imoralidade, sabe, da mentira. Ele traz tudo isso aqui com base bíblica, ele mostra pessoas bíblicas que nós nos espelhamos ou respeitamos, que usaram máscaras. Ele mostra aqui, como Davi, Saul, Ruth e outras pessoas. Outro livro é do Max Lucado, publicado pela Thomas Nelson Brasil, também é parceira nossa, mas não tem cupom. É um livro bem pequenininho mesmo, tá? É muito rápido, que é Um Coração Igual ao de Jesus, lições e exemplos do Filho de Deus para uma vida mais feliz. Esse livro aqui. Cara, esse livro é muito legal. Primeiro que a leitura é muito rápida ali, com 2 dias, ele tem 80 páginas. Eu fiz muitas anotações, eu marquei muita coisa. Ele traz realmente os princípios que Jesus levou na vida dele, como um lifestyle mesmo, pra gente poder trazer isso pra nossa vida. Uma leitura muito rápida, dinâmica, que também vai trazer uma abordagem diferente pra você, e você vai gostar bastante, tá? Um coração igual ao de Jesus. O que Jesus fazia, como ele se comportava, como ele lidava com problemas, que fazia com que ele conseguisse ter aí a paz de espírito que só Jesus tinha, né? Quando a gente fala só Jesus na causa, ele vai trazer esse contexto no livro. Isso daqui, pessoal, é um dos livros que mais mudou minha vida até hoje, tá? Eu gosto muito, publicado pela Fiel Editora. É um livro do Jonas Madureira, que é um pastor muito respeitado, tá? E o nome do livro é A Doutrina da Imitação de Cristo, que é o custo do discipulado. Se você é cristão, você já ouviu falar nesse livro aqui. Vou até falar pouco dele, porque eu preciso que você leia esse livro. O autor, né, o pastor, ele vai trazer aqui uma realidade do que é o Evangelho de Cristo, de qual é o custo que nós temos de ser discípulo de Cristo, que não é fácil, não é confortável, é fora da zona de conforto. E ele traz essa realidade aqui, o que eu achei muito forte. Então assim, eu quero ser discípulo de Jesus, será que você quer? Será que você está pronto? Será que você consegue? Ele vai trazer isso aqui, te dando uma base bíblica para todo o pensamento que ele traz, tá? Eu gostei muito, recomendo muito a leitura. Um outro que eu não posso deixar de recomendar, que eu sempre falo dele, é um livro também de um pastor da Igreja Red, que é o Thiago Matos, que é Jesus Não É Quem Você Pensa. Esse livro é muito bonito, muito bonito. Também publicado pela Thomas Nelson, olha isso aqui, que coisa linda. É um livro todo decorado, a Thomas Nelson realmente é absurda,
na qualidade dos materiais. O livro tem várias páginas instagramáveis, várias páginas de contato para te instigar não só a leitura, mas o seu pensamento lúdico, por exemplo, o Lava Pés aqui. E é uma leitura rápida e também dinâmica, eu acho que eu li com uns 5 ou 6 dias. Você consegue ver aqui, ó. Lembrando que esse livro aqui, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer Thiago Matos 2 vezes, uma vez em um evento e outra vez na Bienal. E aí eu fui lá, conversei com ele um pouco, foi um tempo muito legal. Eu comentei com ele sobre como é interessante a abordagem que ele traz aqui. Jesus não é quem a gente pensa. Porque ele começa o livro falando, por exemplo, que para nós Jesus é o Salvador. Mas para aqueles que não o aceitaram, Jesus foi quem condenou essas pessoas. Porque quem crê em mim será salvo. Aqueles que não creram foram condenados. E ele traz que para o povo judeu da época, para os fariseus mais hipócritas, eles não viam Jesus como nós vemos. Eles viam Jesus como inimigo, como alguém que ia tirar o poder deles, como alguém que ia remover a autoridade deles. Então ele traz essa abordagem. Jesus não é quem você pensa. Se ele fosse bonzinho, igual a gente acha, ele não teria sido crucificado. Ah, Igor, eu não tô entendendo, tá parecendo heresia. Vai ler o livro que você vai entender, tá? Muito bom. Sem contar que é muito bonito. Thomas Nelson Brasil também. Agora, pessoal, esse livro aqui é um compilado. Ele era da Editora dos Clássicos, que não existe mais, e foi comprado, né, compilado pela Pão Diário. A Pão Diário você conhece, dona aí de vários devocionais famosos. O nome do livro é O Homem que Deus Usa, esse livro aqui. E ele vai trazer nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e saber que tomamos o caminho errado. Aqui ele traz um compilado de mensagens relacionadas a Deus usar o homem, que vai trazer o Tozer, Spurgeon, Watchman Nee, Stephen King, Coates e o Austin Sparks. Tem muitas coisas aqui dentro, eu também marquei bastante, mas tem explicação. Tem um ponto em específico, que foi do Watchman Nee, que ele fala sobre ponto de pressão. Cara, eu fiz uma célula só sobre isso. O Watchman Nee, ele vai, eu arrepio só de lembrar, ele vai falar que quando você está muito perto de pecar, é onde você mais está forte e você não percebe. Uma panela de pressão, ela está com o maior nível de força quando a pressão está muito forte dentro dela. Então, quando você está sendo muito pressionada a pecar, é onde você mais tem poder, porque pressão gera poder. Pressão, vapor, gera poder. Então, quando você está muito perto de pecar, se você parar e olhar ao seu redor, você vai perceber que você está sendo pressionado. Significa que existe uma força dentro de você. E é nessa hora que você já não aguenta mais que você clama a Deus. E essa força que está sendo acumulada em volta de você para te fazer pecar é usada para outra coisa. E aí você estoura. Mas só que você estoura para Cristo. Muito bom mesmo. Se eu fosse recomendar um livro assim, de todos esses, qual que a gente não pode deixar de ler? Difícil, tá? Mas eu vou falar com você que esse daqui, se você tem um ministério ativo e quer caminhar com Cristo de verdade, esses dois aqui para mim caminham em pé de igualdade. O Curso do Discipulado e O Homem que Deus Usa. Esses dois livros aqui, meu amigo, maravilhosos. E para fechar esse bloco, estamos quase acabando, esse livro do Iago Martins, Dois Dedos de Teologia, Cristão Sem Vergonha de Fazer Perguntas Difíceis sobre sexo, namoro e casamento, publicado pela Novo Céu. Não é bem um livro, tá? Eu me surpreendi quando eu comprei. São perguntas que o pastor recebeu na caixinha de perguntas do Instagram ou no YouTube, e ele responde essas perguntas e compilou tudo em um livro. Então ele vai trazer várias coisas aqui, várias abordagens, bem legais até. Então ele vai trazer contexto sobre, por exemplo, eu não tenho relações sexuais com a minha namorada, mas sempre antes de sair com ela, eu me masturbo em casa para não ter vontade. Aí ele responde dizendo que você é melhor transar com a sua namorada, porque você está trocando um pecado por outro. Aí ele fala, se for para pecar, peca direito, sabe? E não com essas palavras, tá, gente? Mas é a maneira com que eu entendi. Aí ele traz uma outra abordagem, sexo anal é pecado? Eu diria que sim. Tá? Na minha interpretação teológica. Ele vai dizer aqui que não. O que você pensa do assunto? Deixa aqui nos comentários. E ele traz uma explicação teológica para isso também. Não me convenceu, mas talvez convença você, não sei. Eu acho que convence todo mundo que já está querendo fazer, né? Tem esse ponto aí. E é bem legal até, tá? Ele setoriza em sexo, namoro e em casamento. Muito legal. Então são perguntas genuínas, que talvez sejam parecidas com as suas, porque são perguntas de seguidores. Agora, tem um outro livrinho, é um material teológico mesmo, de estudo, ó, é o que mais está marcado, que foi um comentário da Thomas Nelson, publicado pela Thomas Nelson, do N.T. Wright, que é um teólogo contemporâneo, que é de um box da Thomas chamado Paulo para Todos. Tem todas as cartas de Paulo, vai ter Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, vai ter também Tiago, Timóteo e Hebreus. Todas as cartas de Paulo vão estar aqui. Igor, Hebreus não foi escrito por Paulo, ninguém sabe. Tá bom? Não sabe que sim nem que não, então também tem Hebreus, cada um de uma cor. E é bacana que o autor ele traz comentários setorizados. Ele pega um bloco de texto e comenta aquilo. Não é a maior profundidade teológica possível, preciso ser sincero, mas para quem nunca teve contato com nenhum material de teologia, isso aqui é muito bom. E os comentários do N.T. Wright é bem na nossa atualidade, tá? Ele fala de uma forma muito simples. Por exemplo, ele pega 1 Coríntios capítulo 8, versos de número 7 a 13, e faz um comentário disso. E aí o comentário dele vai trazer aqui, ó, deixa eu ver quantas páginas. 3 paginazinhas dessa pequena, e depois ele pula para o 9, 1 a 2a. O que é bem legal, tá? Então fica aí essa recomendação de material teológico. Esse ano eu vou estudar Romanos. Aqui eu estudei 1 Coríntios, 2 Coríntios eu estudo depois. Agora vem um segredo. Vou até sentar melhor aqui para mostrar isso para vocês. Você pode ver que aqui a gente já leu aí uns 15 livros. E existe um segredo para conseguir ler tanto. Enquanto você faz sua leitura, tenta mesclar esses livros com livros pequenos, com livros rápidos. Nosso cérebro, ele está condicionado em, basicamente, realizar tarefas. Então ele gosta de volume, ele gosta de fazer, de produzir. É natural do ser humano.
Então a sensação de estar fazendo muito vai fazer com que você se inspire a fazer ainda mais. Então, por exemplo, você lê um livro grande, 2 livros grandes, pega um livro pequenininho e lê. Além de ser confortável, que você vai acabar rápido, você vai pensar que já foram 3 livros. E convenhamos, independente do tamanho do livro, o conhecimento que você está adquirindo, ele é válido. Então só aproveita. E essa daqui foi a quantidade de livrinhos que eu li no ano passado. Tudo bem que a maior parte deles é uma coleção que chama Teologia para Todos. Tem 5 livrinhos aqui. Também publicado pela Thomas Nelson, sobre a curadoria do Rodrigo Bibo. Se você não conhece, é o autor do Deus que Destrói Sonhos. Também é dono do Bibo Talk, que é um podcast muito conhecido, muito famoso. Conheci o Bibo pessoalmente também, um cara maneiro, gente boa. E essa coleção tá muito bonita. Primeiro que as capas também se completam. Olha essa daqui, por exemplo, ó. O que Deus tem com o sexo. A capa se completa, Jesus, o Jesus do The Chosen tampando o rosto. Muito legal. Mas calma, já vamos chegar nisso. Que todos aqui são da mesma coleção. O foco dessa coleção é trazer assuntos teológicos de forma leve, tranquila, de rápida absorção com a luz da palavra de Deus. Então vai ter vários autores. Só que antes, vou mostrar 2 livrinhos rápidos aqui. Primeiro, publicado pela editora Ezion, que é uma coleção tratados. Esse é do John Knox, tem ainda o do Owen e tem também o do Spurgeon, que é o Tratado do Bom Combate da Fé, e o Tratado sobre Salvação, que é o do Spurgeon. Esse daqui é tratado sobre oração, como, quando, onde e por quem devemos orar. Esse livro é um manual completo de oração, eu gostei muito. John Knox, como bom protestante, ele vai refutar toda e qualquer mentalidade de orar por algum santo, de orar por Maria, São Tomé, São alguma coisa, não importa. Por alguém que já não está mais na Terra, por alguém que morreu. Ele quebra a intercessão dos santos numa visão bíblica. Eu achei isso muito forte, foi esse cara aqui, ó. Então nesse livro, que é pequenininho, você vai ler muito rápido, ele vai trazer uma abordagem direta e bíblica sobre a oração. Literalmente trazendo como, quando, onde e por quem devemos orar, que é somente por Jesus. Que eu acho isso muito bom e muito rico também. Gostei muito, tanto que eu vou até comprar os outros 2 livrinhos para ler esse ano também e completar aí os 35 livros em 2025. Passou esse daqui, a gente entra no livro do meu querido Luciano Subirá. Você achou que eu era calvinista, né? Pois é, mas eu gosto muito do Luciano Subirá, tá? Respeito muito ele. Esse livro aqui chama O Devocional Diário. É um livro muito rápido, tá? Um dos mais rápidos que eu li, publicado pela Orvalho, que é a editora do Luciano. É um livro de 50 páginas, eu acho, 65 páginas, que eu acho muito legal, porque ele vai trazer para você uma abordagem sobre o que seria um devocional. Então ele fala sobre como fazer um devocional, sobre como ter um bom rendimento no devocional, sobre as bíblias que você deveria usar no devocional, sobre o amor de entregar a leitura a Deus através do devocional. E ele mostra pessoas na Bíblia que faziam devocional, e talvez a gente não consiga enxergar dessa maneira lendo o texto. Ele faz uma exposição que é muito legal. Então tá aqui, custa R$20 esse livro, compensa muito, tá? Muito barato. Agora a gente entra na coleçãozinha de Teologia para Todos, que todo mundo que eu recomendei comprou, tá lendo e gostou muito, tá? Inclusive eles lançaram no último trimestre, o volume 3, que eu vou ler todos eles esse ano, tá? Aqui tem volume 1 e volume 2, tá? O volume 1 deles foram esses 3, esse aqui é o volume 2. Eu vou começar pelo volume 1 em ordem. O primeiro livro que eu li foi esse daqui, ó, Como Deus é 1 e 3 ao mesmo tempo. Esse livro é do Pedro Pamplona, e ele vai trazer um pouquinho da teologia da Trindade. Então aqui dentro, se você não entende como Deus é 1 e 3 ao mesmo tempo, o autor vai explicar isso pra você. E é um livro bem legal, tá? Ele também tem algumas artes aqui dentro, eu gostei bastante. Na prática, a teologia da Trindade não foi feita para a gente ser entendida, só para ser aceita. Eu já entendi isso. Mas se você quiser estudar um pouco mais e entender um pouco mais sobre como Deus, Jesus e o Espírito Santo se comportam, esse livrinho vai te dar essa clareza. O segundo é polêmico, que é do Vicky Zelensky Barassi. Não conheço o autor, mas esse cara aqui, ó, a mulher pode ser pastora? Polêmico, né? Esse livro, ele vai trazer uma visão bíblica. Depois que eu li, eu falei, sim, a mulher pode, e não me importa com a opinião contrária. A gente tem que ser capaz de defender aquilo que nós acreditamos, e eu acredito que sim. E tem uma frase que ele fala que é muito forte. Primeiro ele traz um pouco da explicação do que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, do porquê que a mulher não deveria falar na igreja e tal. Ele traz essa abordagem. E uma coisa que eu acho muito legal, ele tem uma frase que é assim: acaso a palavra de Deus tem menos valor quando proferida por uma mulher? Nossa, na hora que eu li aquilo eu falei, eita glória! Achei muito poderoso. Então isso daqui, muito legal. Se você tem dúvida aí, o autor vai trazer uma referência bíblica para você. E por último, do próprio Rodrigo Bibo, Teologia Esfria o Crente, é um livro onde ele tem um papo mais racional com a gente, bem rápido, leitura curta, tá? 65 páginas, e ele vai trazer essa abordagem. Todo mundo fala, depois que eu estudei teologia, eu me afastei de Deus, é porque você não estudou teologia direito. A teologia não esfria o crente, deixa ele mais racional, mas ele fala aqui um pouquinho sobre como que essa racionalidade acontece, por que ela acontece e como devemos medir tudo isso no meio cristão. E aí vem o volume 2. O volume 2 trouxe 3 livros. O primeiro, O que Deus tem com o sexo. O segundo, Onde está Deus na cultura pop. E o terceiro, Se a igreja apoiou ou não Adolf Hitler. Eu não li esse ainda, porque para mim não é interessante. Eu sei que a igreja apoiou, porque ele ficou muito tempo. Mas eu não me interessei muito por isso agora. Eu li esses outros 2 aqui. O primeiro que eu li foi Onde está Deus na cultura pop. Esse livro é muito legal. O autor, que inclusive eu conheço também, o Erland Tostes, ele traz uma abordagem muito bacana. Ele vai falar aqui que ele fala que é nerd. Você pode ver que a capa também é uma capa de nerd mesmo, ó. Tem uns Funko Pop aí, tem o Superman ali escondido, tem o Mario, tem o Homem de Ferro lá em cima. Ó, o que você consegue identificar aí? É muito legal. Ele traz aqui uma abordagem sobre como que a gente deve nos comportar como cristãos, filhos de Deus, né? Herdeiros do reino de Deus. Só que dessa maneira, honrando a Deus.
Ele fala, cara, eu comecei a parar de ouvir músicas do mundo quando eu ia pra igreja no culto de domingo, chegava em casa à tarde e eu via Iron Maiden, que ele cantava 666, o número da besta. Não fazia sentido pra mim congregar as duas coisas, e aí você vai lendo e vai entendendo. Foi aqui que eu entendi quais séries eu deveria ver, se tinha problema ou não acompanhar alguma coisa. Ele traz essa abordagem muito legal, tá? Muito legal mesmo, então fica aí de recomendação pra você. Todos os livros são baratinhos, tá? Na Ebenezer são acho que 12, 13 reais cada um, vale muito a pena. E por último, O que Deus Tem com o Sexo, é um livro do David Ricker. Esse livro aqui, ele transformou minha vida, viu? Transformou minha vida. Muito bom. David Ricker traz uma abordagem muito direta sobre tentação sexual, sobre volume sexual, sobre o que nós estamos fazendo com a cultura do sexo na nossa sociedade, como o sexo foi desmanchado ao longo do tempo, como o propósito inicial dele foi destruído para compor um propósito único e exclusivo de geração de prazer. Ele vai falar sobre todas essas coisas, o que eu acho muito legal. Então, assim, quer aprender mais sobre isso, sobre santidade, sobre santificação, que é diferente de santidade? David Ricker traz isso aqui, que é muito legal. Abre a tua cabeça. Esses foram os 25 livros lidos em 2024. 2025 eu espero ler 30 livros ou mais. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.